Bom dia, tudo bem? Vamos conversar sobre esporte e saúde, pilares da nossa vida extremamente importantes. Imagina o seguinte: a gente, quando vai crescendo, né, a gente vai começando a se relacionar com a prática esportiva, muitas vezes por brincadeira, sem a percepção da importância dela para o futuro. Né? E a saúde, a gente vai lidando com ela de uma forma muito momentânea. Do tipo assim, estou bem, tá tudo bem. Fiquei doente, agora vamos preocupar. Né? E aí a gente vai resolver o problema. E muitas vezes a gente fica tomando cuidado para não se machucar, para não acontecer alguma coisa que venha trazer algum tipo de transtorno, né? E qual foi a criança que já não se machucou, quebrou o pé jogando bola, quebrou o braço porque estava em cima de uma árvore e caiu, né? Então, assim é a vida. A gente vai entendendo que o movimento e o contato com o que está ao nosso redor, essa relação ela é muito produtiva, ela é muito bacana. Né? As brincadeiras, etc., e a coisa vai evoluindo e a percepção ela precisa ir se transformando. Né? O cuidado com a saúde, de um lado, né, ele vai projetar para você, né, alguns sinais que não aparecem na fase inicial até a fase adulta, né? Quando você vai chegando à parte mais à frente, né, já próximo à terceira idade, é natural que muitos sinais comecem a mostrar, né, que você precisa cuidar de determinados fatores do seu corpo, pelas suas características. E a prática esportiva? A prática esportiva, né, ela é algo que vai lhe dar realmente a longevidade, né, em termos de energia, de força, como a pulmonar para aguentar fazer até uma caminhada no futuro. Bom, como é que foi a minha, por acaso? Né? Eu tive uma infância, uma adolescência extremamente ativa. Né? Literalmente eu vivia na rua, brincando, né? Finais de semana, poucas vezes durante a semana, porque eu tendia a estudar, mas às vezes eu brincava. E a minha saúde era mais ou menos da forma que eu comentei antes, né? Caí de uma árvore, machuquei o braço, né? Caí de um muro, andava em cima de muro, né? Me arranhei no muro, né? Foi daqui até aqui assim, né? Não me esqueço dessa queda especificamente, né? Que ela foi muito marcante, né? Em termos de dor. Né? Recordo-me uma vez quando eu estava pegando jacaré, né? Chama de jacaré na praia, que é pegar onda, né? Com o corpo até a praia. E eu fui pegar onda numa área que eu não conhecia, que era em Piedade, e lá, por acaso, tinha, num determinado trecho, alguns arrecifes, né? Que são aquelas pedras, né? Aquela proteção da pedra natural, em que eu, graças a Deus, eu peguei tão bem a onda que eu passei por cima das pedras, porque se eu tivesse batido de frente, talvez eu tivesse morrido. Então, a minha vida foi muito intensa. Talvez por isso tenha características tão fortes, como eu já comentei, de sentir, de viver muito com o Vitor no rosto. Né? Eu gosto de estar na rua, né? Eu corro em esteira, mas eu prefiro correr na rua, porque eu sinto barulho, sinto ruído, eu sinto ar no rosto, eu vejo as coisas acontecendo, então eu fico conectado com tudo que tem em volta, né, de mim. Isso me traz uma conexão, um aterramento, né, com o ambiente muito forte. Isso me traz uma felicidade muito grande, né, um prazer muito grande. Então a questão da prática esportiva ela é fundamental para que a gente sempre esteja próximo a ela. Né? E aí vem a prática esportiva versus o atleta. Né? Tem pessoas que conseguem desenvolver a sua prática de uma forma extremamente intensa.
né? E se tornam ou amadores ou profissionais, mas atletas de alta performance, que eu acho extremamente bacana, né? Muito, muito legal, do desempenho dessas atividades. Então, particularmente, eu nunca vivi algo tão intenso assim, né? Eu procurei sempre, como comentei, né, brincar muito. Então eu jogava bola, brincava de vôlei, eu desempenhava, né, atividades esportivas, né? Então eu tentava correr, né? Por que eu falo tentava? Porque eu nunca me dei bem com corrida, né? Não era a minha praia, não era o meu perfil exatamente. Mas eu tentava correr, porque eu sabia que eu precisaria disso para mim. Então eu tentava fazer uma atividade física de corrida, né, para ver se eu melhorava esse desempenho aeróbico muito importante. E aí fui levando esse conjunto, né, a minha paixão, né, sempre foi voleibol. Eu adorava vôlei, né. Tinha uma outra paixão, né. Eu comecei em certo momento no colégio militar a treinar karatê, né, artes marciais. Então, uma atividade que eu fui pegando muito gosto também, né? Treinei por alguns anos, né? Gostei bastante e especificamente o vôlei e o karatê, né? Foram atividades que eu levei para a academia da Força Aérea quando eu estava lá. Então, a minha turma, eu costumo dizer, né, minha turma de academia, ela era uma turma extremamente forte, né? Tinham muitos atletas de desempenho excepcionais. Então, eu tinha dificuldade de conseguir espaço, né? Porque era um time muito forte, né? Então, eu era vou chamar de um atleta de segunda categoria dentro da academia, né? Não era um atleta de altas competições da academia, mas eu tentava, participava de algumas disputas, às vezes de voleibol, né? E quando tinha a parte do karatê, tinha alguns treinamentos. Tinha um colega nosso que era faixa preta de karatê e ele era o nosso instrutor, né? E ele fazia especificamente alguns treinos, né? E às vezes algum campeonato, algum tipo de demonstração, que era muito bacana para quem gostava da arte marcial. Então, a prática esportiva ela é algo que contribui demais para o nosso desenvolvimento, para o meu desenvolvimento. Então, dentro do conceito costumo falar do umbigo, né? De você olhar para si, olhar como um grande ser humano, né? A saúde, ela, ela faz parte disso, né? Essa busca, esse trabalho, ele é continuado. Aí eu perguntaria, com que frequência você faz? Com que frequência você, por acaso, treina, por exemplo? Eu, hoje em dia, né, com 58 anos, eu faço pelo menos 2 natações por semana, né? Eu nado em torno de 50 minutos, né? Eu faço treinamento 2 vezes por semana, né? Minha esposa faz junto comigo, meu filho faz junto comigo. Eu procuro malhar na academia do edifício de 1 a 2 vezes por semana. Vou brigar agora para manter 2. Meu filho me deu bronca, falou assim: faça 2. Eu vou fazer 2. Então, 2 vezes por semana eu tenho que brigar para fazer. Eu já fiz ontem e a próxima vou fazer na quarta-feira amanhã. Né? Tentar fazer sempre segundas e quartas. Pelo menos 2 vezes. Quiçá 3. Né? Porque a parte muscular da academia é importante para você adquirir músculo. Né? Isso faz muita falta. Né? Músculo da perna, músculo do braço, peitoral, costas, enfim. A parte muscular é importante para você ter resistência para aguentar. Né? Se levantar, mexer, andar, né? Se mover, né? Sentar, levantar-se, né? Pegar coisas. Né? A parte muscular vai te dar continuidade
e saúde na terceira idade, não tem a menor dúvida disso, né? Tem pessoas na família que hoje têm uma deficiência muito grande de se locomover, de fazer coisas porque não cuidou de si, né? Em nenhuma coisa nem outra, nem na parte aeróbica, nem na parte muscular, né? Em compensação, por exemplo, a minha sogra, com mais de 70 anos, ela é um exemplo de uma pessoa da terceira idade como atleta aeróbico e atleta de musculação, né? Faz na praia treinamentos físicos fortes, né? Para quem conhece Natal, sabe, talvez conheça a Ladeira do Sol. Então ela sobe a Ladeira do Sol de bicicleta, ela consegue subir de bicicleta a Ladeira do Sol, uma pessoa de mais de 70 anos. Então assim, ela é uma pessoa extremamente forte, né? E focada no seu desenvolvimento corporal para que ela se mantenha com saúde, né? Saúde física e mental. Então ela é uma pessoa que é um exemplo indiscutivelmente. A minha esposa está no mesmo caminho, está trabalhando para ficar no mesmo caminho com a sua própria mãe. Meus pais não tiveram esse cuidado, esse zelo, né? Sofreram por isso e já estão falecidos. Então, a importância disso tudo, né? Por exemplo, eu procuro andar, que eu não comentei, uma vez de bicicleta por semana pelo menos. Eu fazia às terças-feiras a bicicleta, infelizmente não vou poder fazer mais por causa de outra ação que eu vou ter que fazer, que é noturna. Eu vou ter que trocar o dia da bicicleta para fazer em outro momento e eu faço musculação como eu fiz ontem. Então, assim, você vai trocando as coisas, né, conforme a sua rotina. Né? Minha vida não é fácil, ela não é simples, né? Eu estou aposentado da Focera, né? Já me aposentei da Focera, não trabalho mais, entendeu? Mas estou trabalhando. Então, eu tenho uma atividade profissional ainda intensa, né, durante a semana, de manhã e de tarde, e me sobra pequenos espaços para eu tentar manter a minha saúde, né, física e mental nesse trabalho continuado, que tem que ter frequência, né? Tem que ter bastante frequência. Então, a caminhada, que é importante também, né, eu também faço. Então, se eu não correr, eu caminho, não tem problema. Se eu, de repente, eu não estou tão bem para correr naquele momento, porque de repente eu posso estar com alguma ligeira enfermidade, ou estou tossindo um pouco mais e tal, em vez de correr, eu caminho. Eu troco a modalidade. Então, o andar de bicicleta, o correr, caminhar, ele é importante sim, para que você possa manter essa rotina intensa, né? Associado, então, a esse cuidado com a prática esportiva, eu repito, não precisa ser atleta. Que eu já estou assim e não consigo fazer mais nada. Eu acho que é importante tentar fazer alguma coisa, que seja pouquinho, mas que vá progredindo aos pouquinhos em alguma coisa, até que você possa estabelecer um ritmo de frequência e de capacidade de execução que lhe atenda, que é o que eu faço comigo, né? Com muita cautela, com muita calma, se possível com acompanhamento médico, sempre é importante, né? Porque o médico ele vai dosar aquilo que você pode fazer ou não fazer. Então, acredito ser fundamental esse trabalho da prática esportiva. Agora, a prática esportiva e a saúde elas estão em paralelo. Junto com a saúde, né, nós temos que pensar na saúde através também daquilo que a gente coloca para dentro do corpo, né? O alimento, a bebida, né? Então, a água que você bebe e o alimento que você ingere. Então, o processo de mastigação, esse cuidado se procura ter a rotina da alimentação, o alimentar-se bem, né? Alimentar com a comida a melhor possível, né? Então, particularmente, por exemplo, eu decidi alguns anos atrás, eu e minha esposa, vamos cortar o refrigerante. Cortamos. Não tomamos mais refrigerante. Em nenhuma hipótese. Não tomamos. Simples assim. Então, o refrigerante ele tem os seus malefícios, né? Tem os seus prazeres e tem os seus malefícios. E uma decisão que a gente tomou foi: não bebemos mais refrigerante. Simples assim, né? Não está me fazendo falta, consigo viver sem isso, né? Também não fumo, né? O fumo, por exemplo, meu pai ele fumava, né?
E isso pode ter prejudicado em relação à saúde dele, porque ele faleceu muito cedo, com 52 anos. Né? E a minha mãe, que não era fumante, né, me recordo muito bem, ela falou que, ela mostrava que, né, o raio-x dela mostrava que ela era uma fumante passiva, por causa do meu pai. Né? Depois que ele morreu, enfim. Mas ela morreu muitos anos depois, né, mais de 20 anos depois, mais de 25 anos depois, o cuidado com a saúde ele é fundamental para que você possa ter a longevidade saudável. Né? Uma longevidade que lhe traga o bem-estar de viver, né, com a melhor fórmula, o melhor modelo possível. Repito, é possível. Dentro do que o seu orçamento cabe, dentro do que é possível você fazer. Né? Nós temos aqui um trabalho de eu e minha esposa, né, de ter uma vida saudável, para que a gente possa, repito, ter uma terceira idade da melhor forma possível. Então, a gente evita certas situações em que a gente possa ter algum tipo de ônus para a saúde. Então, a gente procura se alimentar bem, procura comer alimentos bons, que sejam de fato saudáveis. Então a internet pode ajudar muito na quantidade de informações que você pode adquirir, conforme o seu gosto, né? Mas, por exemplo, eu era, na minha adolescência e fase adulta, eu era um apaixonado por produtos de tipo farinha, né? Seja ela farinha de mandioca, farinha láctea, leite moça. Então, assim, eu adorava esse tipo de coisa, mas chegou num ponto que eu comecei a compreender que certas coisas você tem que reduzir ou tirar na sua vida. Então, o hábito alimentar, ele vai depender de cada um. Então, eu sei que não é fácil para muitas pessoas tentarem descobrir aonde ele pode dosar esse prazer, aonde ela pode caminhar para uma alimentação mais saudável, mas é fato que a alimentação ela interfere diretamente no seu conjunto do seu corpo. Então, quando a gente conversa sobre prática esportiva, né, e a saúde, né, a alimentação está conectada com isso tudo. Então, você tem que saber exatamente o caminho que você vai levar para você poder conduzir sua vida de forma saudável. Né? Então, a vida ela precisa ser vivida no meu ponto de vista, com intensidade. Com intensidade, pensando sempre no futuro. Afinal de contas, nós queremos viver bem ou sobreviver? Estar vivo de uma forma depreciada. Então, a minha busca, minha meta sempre está trabalhando com isso da melhor forma possível. Né? Cuidar, se possível, para evitar a obesidade. Cuidar, se possível, para que eu tenha uma musculatura que aguente a minha vida o máximo de tempo possível. Né? O cuidado da saúde, além da questão da alimentação, né, entra o fator médico, da supervisão médica, porque a medicina ela pode detectar questões de saúde que vão lhe prevenir quanto a doenças futuras. Então, dentro do possível, né, faço exames de rotina, procuro médicos que me atendam para analisar parâmetros endócrinos da parte de glândulas, do corpo humano, do coração, né? Enfim, da parte dentária, ou seja, todo um conjunto para analisar e acompanhar, para que se tentar, dentro do possível, né, minimizar os danos que são naturais do envelhecimento. Se eu não cuidar agora, eu vou cuidar depois? Não, tenho que tentar cuidar o quanto antes. Então, quando a partir do momento que eu tive as percepções melhores em relação à vida, e do como alimentar melhor, e como tratar essa rotina da melhor forma alimentar, a parte esportiva, a relacionamento com a área médica, de um modo a promover a saúde desse conjunto inteiro, né? Isso tudo traz uma saúde mental,
isso traz um alívio, um conceito de lidar com a vida e de mentalidade extremamente interessante. Então, por exemplo, a questão do álcool. O álcool é uma bebida que algumas bebidas que eu já bebi eu nem toco, não chego mais perto, né? A bebida eu controlo, eu bebo muito pouco, em momentos específicos, de uma forma extremamente irregular. Então, o álcool, né, ele pode lhe levar, né, ao alcoolismo, né, à dependência alcoólica. Então, assim como o fumo, assim como outras coisas, o cuidado com parâmetros de saúde que você, entendo eu, deve procurar ter, você tem que tratar tudo dentro de um controle conforme você julgar que valha ser conveniente para você. Porque eu faço isso comigo. E procuro dar exemplo para o meu filho. Então, é lógico que eu já errei. É lógico que eu já comi coisa errada. É lógico que eu já deixei de praticar em determinados momentos da minha vida para fazer a prática esportiva. Mas são ciclos que você vai corrigindo, né? Então, aquilo que você deixava de fazer, você, para de fazer e faz mais aqui. Aí volta a fazer e vai fazendo. E depois você, em algum momento, você tem algum problema que você não pode fazer, você vai e corrige esse problema. Isso não é um demérito. A vida, ela não é uma matemática pura e simples. Ela é subjetiva e tem ondulações que você trabalha para você procurar ter um desempenho melhor, sempre dentro do possível, do que o seu organismo permite. Então, a importância de se manter a sobriedade, a tranquilidade sobre lidar com a vida, eu entendo como extremamente importante para o corpo, para o ser humano. Então, a vida, ela deve ser bem vivida, como comentei antes, vento na cara, toque com a natureza, relacionamento com o que está no externo, né? O vínculo, né, com tua família e com tudo que te cerca da melhor forma possível é muito bom, né? Ter momentos de quebra de normalidade, partir para contextos diferentes, como uma viagem, enfim, como qualquer tipo de coisa que você possa também mudar certas rotinas para que você possa ter perspectivas e visões diferentes de ambientes diferentes. Isso também agrega muita coisa para que a gente possa crescer. E repito, isso tudo ajuda a mente, né? A mente é o nosso maior ativo. Então, trabalhar esse conjunto inteiro faz com que o nosso organismo e, ao mesmo tempo, nós como seres humanos, a gente possa crescer, né? E aí existem sempre questões que podem agregar e somar ao seu conjunto para você se desenvolver e poder, né, partir assim para o infinito, né? E entra justamente essa questão do saber, enquanto nessa passagem na Terra que nós tivermos, saber vivê-la muito bem, intensamente, né? Tem pessoas que a gente sabe que às vezes elas não se controlam, por exemplo, em relação à bebida. Elas precisam beber no domingo, intensamente, e às vezes na segunda-feira sempre falta o trabalho por uma questão de cultura da área onde ele mora ou da cultura que ele viu, às vezes, algumas pessoas da sua área fazer e viver dessa forma. Então, não tem que se fazer a não ser tentar. Quem conhece pessoas desse tipo é orientar, falar, mas cada um é dono de si e entende o comportamento para onde vai e para onde não vai. E como ele cuida de si, como ele cuida da sua saúde, né? E do seu modo de viver a vida que ele julga às vezes ser de uma determinada forma, do qual particularmente eu não compartilho. Então, eu julgo ser muito importante buscar essa vida saudável para que você tenha realmente essa perspectiva de viver com saúde. Você vê que você está bem consigo. Não se acomodar, não lidar com os prazeres da vida simplesmente por ter prazer da vida, né? Porque é muito fácil, né? Sem falar em drogas, né? Não vou nem entrar no assunto de drogas porque é algo que me incomoda bastante, porque
ela gera uma dependência quase que direta, né? Ela interfere no comportamento, ela interfere no trabalho, ela interfere na família, ela interfere no desenvolvimento intelectual, né? Ela interfere de todas as formas que você imaginar, né? De uma forma muito negativa, e destrói família, destrói lar, destrói o suporte financeiro, destrói muita coisa. Então, mergulhar na questão, a gente pode até cuidar de um tema específico, mas assim, as drogas é algo que realmente me incomodam bastante no sentido de como ele destrói uma pessoa, como ele destrói uma família, né? Tive a oportunidade, ao longo da minha carreira, de ir, junto com a Polícia Federal, trabalhar em cima de erradicação de droga, né, fazendo missões em conjunto por muitas áreas. Então, assim, isso me trazia uma felicidade muito grande por contribuir, né, na redução da produção, enfim, de droga e, digamos assim, reduzir a vulnerabilidade social, né, desse mercado que infelizmente existe no mundo, em muitos lugares. Então, repito, reforço a importância do cuidar, de ajustar sua rotina saudável para o seu desenvolvimento, para a sua longevidade ao longo da sua vida, viver bem, cuidar bem dos seus pais, o máximo que você puder, cuidar bem dos seus filhos, para orientá-los bem, inserir em ambos os bons hábitos, né, de todas as formas possíveis. Então, tudo isso agrega para que você possa melhorar aos outros e principalmente a si mesmo, que é um trabalho que particularmente eu sou muito focado e muito intenso. Então, tenho uma rotina de fazer. Eu vou fazer e não vou desistir. Eu vou ser perseverante e não vou parar. Então, eu continuo, né? Se eu tenho uma quedinha, opa, volta para a normalidade. E a gente vai lá e trabalha. De novo, não estou falando em buscar saúde, prática esportiva de alta performance. Não é isso. É vida saudável. Simples assim. Certo? Entendo que a vida ela se torna mais plena, mais intensa, quando você tem a saúde e a prática esportiva junto, nesse conjunto, nessa vida. E sempre trabalhando a mente, né? Tudo que for exagerado está errado, faz mal. Repito, o trabalho da prática esportiva, o trabalho em relação à saúde, tudo você tem que lidar de forma saudável. Tudo que é exagerado ele faz mal, inclusive a prática esportiva, né? Não estou aqui discutindo a questão dos atletas de alta performance, não é esse ponto. Estou falando como ser humano normal, certo? Então, é possível a gente lidar com esse tema de uma forma muito bem, como lidar com a saúde de uma forma muito bem, né? Sem as neuras de que a saúde não pode ser uma doença que volte para você mesmo. Você não pode provocar doença da saúde, ou seja, tudo você tem que estar com neura da saúde. Não é nesse ponto que eu estou falando. É o cuidado. É tudo de forma controlada, consciente. Isso faz com que você tenha uma relação de vida com a vida de uma forma muito melhor. Muito melhor. O emocional, ele vai se encaixando, né? Vai se encaixando e vai tornando a sua vida mais leve. Não é que não tenhamos problemas, todos temos, de toda ordem. De toda ordem. Mas saber lidar com a vida de uma forma tranquila e conectada, saudável e controlada, dá certo. Obrigado, valeu, até a próxima. A gente vai se ver.